Você quer aprender como que eu faço para receber essas notificações todos os dias, precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Quarta-feira decisiva. O Flamengo na Libertadores. Aqui em Quito, capital do Equador, um empate contra a LDU é suficiente para garantir a classificação para as oitavas de final. E pro Vasco na Copa do Brasil. Precisa ganhar bem do Santos para seguir na competição. Tem condições de reverter em casa? Não é simples, não é uma situação simples, mas o futebol, as circunstâncias de repente fazer um gol logo no início, né? Circunstâncias diferentes e a mesma emoção. A emoção de uma quarta-feira decisiva. Quarta-feira do jeito que a gente gosta. Boa tarde pra você, ó. Daqui a pouco notícias do Flamengo, jogão de hoje à noite na Globo e também do Vasco. Fluminense joga amanhã contra o Santa Cruz lá no Recife, jogo de volta da Copa do Brasil. Além do Ganso, o Fluminense não vai ter também o lateral Ezequiel, proposta do Bahia. Foi dispensado pela diretoria. Nada como uma boa conversa para resolver problemas. E o Fernando Diniz tem pelo menos um. O desfalque de Ganso com uma lesão na coxa. O Ganso é uma liderança, né? Uma liderança técnica, né? É um cara que tem bastante experiência, que passa essa experiência pra gente. Então a gente perde com o Ganso fora em qualquer jogo, né? Pelo menos o Bruno Silva, que estava ali no papo com o treinador, volta após cumprir suspensão. O Fluminense não quer perder a vaga nem os R$2.400.000 que vai embolsar em caso de classificação. Em 5 jogos na Copa do Brasil, nenhuma derrota e nenhum gol sofrido. Depois de vencer o Santa Cruz por 2-0 no Maracanã, a equipe pode até perder por um gol de diferença que avança na competição. A parte defensiva sempre tem ido bem, né? A gente espera continuar assim, atacar sem ficar exposto atrás. Defender sabendo o que quer atacar. O Fluminense enfrenta o Santa Cruz como visitante, mas para alguns jogadores do elenco a situação é bem diferente. Com certeza é como jogar em casa, né? Eu saí de casa muito cedo para buscar esse sonho que era me tornar jogador de futebol. Então cada oportunidade de jogar lá na minha terra é um prazer sempre, né? Vai ter familiares, amigos. Além do Nino, Everaldo é pernambucano da capital Recife. Cara, eu tenho que confessar que o mais alegre, o mais animado do vestiário é o Everaldo. É um cara que contagia todo mundo e a gente está muito animado para esse jogo, de estar indo lá, de estar jogando em casa e também de acordar para comer o cuscuz no café da manhã. E o bolo de rolo, rapaz? Não sei só no hotel vai ter, mas que é bom É muito bom. O Botafogo vai enfrentar o São Paulo sábado já pelo Campeonato Brasileiro com uma pergunta. Quem vai ser o homem-gol? Jogada em velocidade, cara a cara com o goleiro. Finalização. A semana antes da estreia no Brasileirão tem sido assim, treino de finalização para todo mundo. Até porque contra o São Paulo, mais do que nos outros jogos, o Botafogo não pode depender de centroavante. Diego Souza, o titular, ainda está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. E o Chiesa, que era o reserva imediato, foi emprestado para o Fortaleza depois de marcar apenas um gol em 11 jogos na temporada. Segunda semana de trabalho, primeiro jogo no comando do time, e Eduardo Barroca já tá quebrando a cabeça. Sem Chiesa e sem Diego Souza, o novo técnico do Botafogo tem 2 opções para a posição na estreia no Campeonato Brasileiro. Ou ele dá oportunidade a uma promessa das categorias de base, ou improvisa um jogador mais experiente. O jovem Igor Cássio, de 20 anos de idade, só participou de 3 partidas pelo time profissional e sempre como opção no segundo tempo. A tendência é que o Eric, artilheiro do Botafogo na temporada com 7 gols, jogue mais uma vez como falso 9, função que ele já fez na derrota para o Volta Redonda e no empate com o Vasco no Campeonato Carioca. É diferente, né? A gente jogar com um jogador de referência e jogar com um jogador de mais mobilidade na frente. A gente não pode cruzar tantas bolas na área, não pode estar usando o jogador de referência ali. Eu acho que se a gente não for jogar com esse jogador de referência, a gente vai ter que aprender ele a jogar com um jogador mais de mobilidade, usando as costas ali para poder surpreender o adversário. Neymar, ontem e hoje. Diego Souza, ontem e hoje. Paulo Henrique Ganso, ontem e hoje. Dedé, ontem e hoje. Eu, ontem e hoje.
Bom, tirando eu, que continuo aqui no Globo Esporte, todos esses personagens estão trabalhando em outro lugar. Mas em 2011, estavam no mesmo campo. Vasco e Santos São Januário. Valia pelo Brasileirão, é verdade. Mas como hoje pela Copa do Brasil, a missão do Vasco era bem difícil também. Afinal, era o Santos de Neymar. Quem? Neymar, ué. Conheço. Neymar, que surgiu no Santos, foi pro Barcelona, PSG, joga na seleção. Ele era o cara. Dedé vai botar o Neymar, ó, no bolso. O Vasco tinha uma dupla de zaga realmente de respeito. Eu tenho Dedé Kembauer, rapaz. Quem é Neymar? Neymar, que surgiu no Santos, foi pro Barcelona, pro PSG, joga na seleção. Ele era o cara. Dedé Kembauer. É, rapaz, Anderson Maldini. Melhor zaga do Brasil. O torcedor vascaíno andava empolgado comparando a zaga do Vasco a lendas da posição. O Dedé ao alemão Beckenbauer. O Anderson Martins ao italiano Paolo Maldini. Exageros à parte, os dois realmente colocaram o Neymar no bolso naquele jogo. Pois é, ontem o jogo do Vasco era contra o Neymar, badaladíssimo, não arrumou nada com a zaga Dedé, Anderson Martins perfeitos na bola, na moral. Quem voou foi o Diego Souza. Fala, Neymar. Tranquilo? Uma palavrinha só pra falar do jogo. Não vai falar, legal. O Globo Esporte daquele dia até colocou o Neymar literalmente no bolso do Dedé. Mostrou os inúmeros desarmes que o Neymar sofreu da dupla de zaga vascaína e mostrou também o golaço do Diego Souza. Golaço de Diego Souza! O segundo gol foi sabe de quem? Levantou, bola na direção do gol! Do Dedé. Quem? Dedé, zagueiro do Vasco, que saiu, tá no Cruzeiro, já machucou o joelho, recuperou, jogou na seleção. Dedé fez 2-0. E curiosamente, se o Vasco ganhar hoje por esse placar, consegue pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Tem Dedé, mas do outro lado também não tem o Neymar, né? Não tem Anderson Martins, mas não tem o Ganso do outro lado também. É difícil, mas também era em 2011 e o Vasco saiu com a vitória no bolso. Muito legal a gente mexer no baú 2011, hein? Esse é o time do Vasco de hoje. Para enfrentar o Santos, você vai ver ao vivo no Sport TV, 7h15 da noite. Novidade mesmo de nome é o Maxi Lopes de volta ali ao ataque. Lembrando que o técnico hoje é o Marcos Valadares, que assumiu interinamente no lugar do demitido Alberto Valentim, né? Sabe aquele clima de Libertadores? Estádio lotado, festa, pressão. Então, não teve nada disso no jogo do Cruzeiro. Portões fechados em Cabo Dari, na Venezuela, por causa de uma punição ao Deportivo Lara. Sem torcida para fazer pressão, Fred marcou o primeiro gol. Gira pro gol, Fred. Bateu! Golaço! No segundo tempo, Mier derrubou Jadson na área. Pênalti! Aí o Sassá fez 2-0. Paradinha, pé direito! Gol! O Cruzeiro não só venceu todos os 5 jogos da Libertadores até aqui, como não sofreu um golzinho sequer. Já está classificado com o primeiro lugar do grupo garantido. E, por enquanto, a melhor campanha geral. É mole? É, só que o maior rival do Cruzeiro, o Atlético, esse já está eliminado, jogou no Mineirão, foi derrotado pelo Nacional de Montevidéu, gol do Carvalho por cobertura. Aliás, um belo gol do Carvalho, deu uma carbadinha lá. Foi lá por cima do Vitor e morreu lá. O Grêmio venceu do Libertad, fora de casa. Os 2 gols foram do Everton Cebolinha, aquele primeiro lindo. E esse aí ganhou na marra, depois soltou a bomba. O Grêmio venceu por 2-0. Tá vivo na Libertadores. Hoje tem Atlético Paranaense na altitude da Bolívia contra o Jorge Wilstermann, 7h15 da noite. Transmissão do Sport TV 2. Vou comentar esse jogo, hein? E no Globoesporte.com tem Aliança Lima do Peru e Internacional, 9h30. Hoje também tem LDU e Flamengo, ao vivo aqui na Globo, depois da novela O Sétimo Guardião, grupo do Flamengo. Aí, esse aqui, ó, com empate, o Flamengo está classificado para as oitavas de final. A bola da Libertadores é redonda, aliás, como todas as outras. Não deveria ser, então, um tema polêmico, certo? Errado. Ontem, elas
E eles se encontraram pela primeira vez aqui em Quito. O Flamengo recebeu uma informação secreta de que a LDU teria o hábito de mudar o peso das bolas. Nas partidas disputadas em cidades com altitude, Quito tem 2.800 metros, a calibragem da redondinha deve ficar entre 10 e 12 libras. Popularmente dizemos calibrar quando enchemos uma bola, um pneu, mas segundo essa informação secreta, os equatorianos deixariam as bolas com 15 libras, portanto, mais pesadas, mais duras e, consequentemente, mais rápidas, porque aqui há menos resistência do ar. A gente vai ter aquela reunião que tem no dia dos jogos aí com a direção dos dois clubes. A gente vai abrir o olho para isso aí. Libertadores é aquela conquista que todo mundo sonha, mas sabe que é difícil. Flamengo, por exemplo, está há 38 anos querendo de novo. Em 2019, parecia um começo calmo, mas a derrota para o Peñarol complicou. Por isso hoje tem nova decisão, apenas 3 dias depois da decisão do Campeonato Carioca. A gente está com esse pensamento de sempre chegar ao nosso objetivo, degrau por degrau, então esse é o nosso posicionamento nesse ano. Bruno Henrique, artilheiro do Carioca e que está zerado na Libertadores, será mais uma vez o centroavante, com Gabigol e Arrascaeta nas pontas e Everton Ribeiro pelo meio. O time com essa escalação só entrou em campo uma vez. E assim mesmo, não disputou todos os 90 minutos daquela primeira partida da decisão do Campeonato Carioca contra o Vasco. Mesmo assim, a atuação foi tão boa que convenceu o técnico Abel Braga de que, no momento, esse é o melhor Flamengo. Nos 4 confrontos anteriores nessa fase de grupos, foram 3 formações diferentes. Em todas, o capitão Diego estava entre os titulares. Dessa vez, ele vai começar no banco. Ficamos assim, a melhor versão do Flamengo 2019 vai para o seu jogo mais importante na temporada. Dessa vez, até com polêmica, o peso da bola. O que para os rubro-negros talvez nem seja tanta novidade, porque quando se trata de Libertadores, é tipo essa estátua. É um peso danado sempre. Então tá na hora de vencer e não dar mais bola para isso. Então beleza, não perca o Jogão ao vivo na Globo hoje à noite e também o Fala Fera, podcast do nosso querido Eric Faria, bate-papo falando aí dos jogos de hoje, tá lá no Globoesporte.com, letrinhas subindo freneticamente. Tchau, gente.